dar entendimento aos simples, aqueles que não têm experiência. A pergunta de hoje veio do Lucas, lá de Visconde Rio Branco. Ele quer saber sobre a primogenitura, ou Jesus como primogênito. E a gente precisa, eu quero começar com vocês lendo essa citação aqui. Tem ocorrido muita discussão no decorrer dos séculos quanto ao significado de prototópicos, né? Em Colossenses 1,15. Os pais da igreja aplicavam a expressão a Cristo como o eterno Filho de Deus. Os arianos utilizavam este versículo para demonstrar que o próprio Cristo era um ser criado. Então a questão é criado ou não é? Esse primogênito da criação é criado ou não é? Então fique até o final, tem bastante texto para a gente poder ler e muita coisa para a gente poder aprender. Deus abençoe vocês nessa jornada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos Tua bênção sobre a Tua palavra, sobre a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que vai ser falado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, quero começar com vocês aqui mesmo, né? Existem 7 referências na Bíblia sobre Jesus ser o primogênito, né? No Novo Testamento, especialmente. Em Romanos 8, 29, eu peguei só algumas expressões para a gente poder ir mais rápido, porque tem bastante coisa para poder falar. Aqui diz assim: imagem de seu filho e primogênito entre muitos irmãos. Assim é chamado Jesus, né? Primogênito entre muitos irmãos. Outro está em Colossenses, e essa pergunta que é do Lucas, né? Referente ao livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E lá está assim, imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Então daqui os arianos dizem que ele é o primeiro ser criado, né? Será que é isso mesmo? Fique até o final e vocês verão, né? Colossenses 1,18, ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Hebreus 1,6, ao introduzir o primogênito no mundo, todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 11:28, primogênito dos israelitas. E isso aqui já não é especificamente sobre Jesus, né? Hebreus 12:23, igreja do primogênito escrito nos céus. Apocalipse 1:5, primogênito dos mortos, os libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Então, esses textos aqui, né? 7 textos aí falando sobre primogênito no Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, eu quero ver sobre essas expressões aqui, criação, imagem, primogênito, mortes, primazia, encarnação e adoração. E libertou pelo seu sangue. Eu quero abordar essas expressões aqui nos textos que nós vimos acima. Criação, vamos ler aqui em Colossenses, né, capítulo 1, versículo 16, 17, que está entre o 15 e o 18, para a gente poder entender um pouquinho sobre a expressão primogênito aqui no próprio livro de Colossenses. Vamos lá, né? Então, Colossenses 1, 15, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas existem por meio dele. Então, olha só. Se a palavra primogênito da criação, versículo 15, primogênito de toda a criação, se fosse o primeiro criado, não faria muito sentido, porque o texto diz abaixo que nele foram criadas todas as coisas. Se nele foi criado todas as coisas, logo ele não pode ter sido o primeiro criado, porque tudo foi criado por meio dele. Tudo veio à existência por meio dele. Então ele não pode ter sido o primeiro criado. Então aí a gente já destrona a colocação ariana e também dos nossos irmãos testemunhos de Jeová, que afirmam que Cristo é um ser criado por causa desse texto mesmo. Só que o próprio contexto aí é posterior ao versículo 15, não nos diz isso, né? Aqui no versículo 17 também diz, ele é antes de todas as coisas.
Se ele é antes de todas as coisas, ele não pode ter sido criado, porque ser criado é ser uma coisa, é ser algo, né? Vir à existência. E a gente não vê isso. Se ele é antes de tudo e tudo foi criado por meio dele, logo ele não pode ter sido criado, né? Isso é o que nós entendemos aí pela lógica, pela razão, pelo português, né? Vamos para a próxima colocação aqui. A próxima colocação é a de imagem. Eu quero explicar isso aqui um pouquinho para vocês poderem entender as outras expressões de primogênito aqui nesses textos que nós lemos. Aqui em Gênesis 1, versículo 27 e 28, não vamos abrir lá, porque senão a gente vai demandar muito tempo. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nós temos a criação do homem e da mulher, e a gente sabe que no versículo 7 aqui o homem foi criado primeiro e mais posteriormente foi criado Eva, né? Mas foram no mesmo sexto dia. Eles foi pronunciada uma bênção sobre eles, sejam fecundos e multipliquem-se, né? Já no capítulo 5, versículos 2 e 7, que eu quero ler com vocês, ali fala a mesma coisa, né? Macho e fêmea os criou e os abençoou, né? Dizendo para que eles pudessem ser fecundos, né? Essa foi a bênção ali. E o chamou o seu nome de Adão no dia em que foram criados. Então a gente tem no texto essa criação e essa bênção. E Adão como sendo a imagem de Deus. Adão como sendo a imagem de Deus. E olha o outro texto em versículo 3. Ó. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. No versículo diz que Adão foi criado à imagem de Deus. Mas aqui no versículo 3 de Gênesis 5, diz que Adão teve um filho e esse filho foi a imagem de Adão. Então, eu posso estar errado nisso, ninguém é perfeito na verdade, eu não sou um perfeito cristão e não tenho todo o conhecimento da Bíblia, mas me parece que antes todos eram a imagem de Deus antes do pecado e iam ser a imagem de Deus, mas após o pecado, o ser humano passou a ser a imagem de Adão. Porque aqui nós lemos que Jesus é a imagem do Deus invisível. E nós vamos aprender que os seres humanos devem ser agora a imagem de Jesus, ter a mente de Jesus e etc. Né? Vamos prosseguir. Aqui também diz primogênito de toda a criação. Nós lemos, né? Em Gênesis capítulo 16, 15 a 16, fala sobre o nascimento de Ismael, filha de Abraão, filho de Agar também. Em Gênesis 21, 7, fala sobre o nascimento de Isaac. Em Gênesis 22, 2 a 18, olha o que diz lá. Olha o que diz lá. Gênesis 22, 2 e 18. Aqui diz, toma agora o teu filho, o teu único filho. Ué, Isaac era o único filho de Abraão? É certo que não. O único filho, esse não seria o único, mas talvez seria o principal filho de Abraão. O filho da promessa, né? Então ele não seria o único, porque tinha Ismael antes, né? Mas é Deus quem está pronunciando isso, né? E olha o que diz o versículo 12 também, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Mas os textos anteriores que eu citei, cita Ismael nascendo primeiro e depois Isaac. Mas o filho da promessa era Isaac. Então a gente entende já um pouquinho sobre Jesus aí, né? Como sendo primogênito. Será que ele era o primeiro criado e torna ele... Será que era isso? Creio que não. Ele pode ser aí o principal filho de Deus. Né? E nós vamos falar mais um pouco sobre isso mais para frente. Em Gênesis, capítulo 25, versículo 37 e 34, fala sobre Jacó e Esaú. Aqui, Jacó e Esaú, Jacó consegue ali
comprar a primogenitura de Esaú. Mas, primogenitura tem como ser comprada? O primogênito não é o primeiro filho? Nem sempre é assim na Bíblia. Nem sempre é assim. E Esaú passou sua primogenitura para Jacó. Pode ser vendida? Pode, não é verdade? E em Êxodo 4, versículo 23, e diz assim, Deus diz, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito, Deus diz para Faraó, né? E a bênção de se multiplicar passou de Adão a Jesus. Agora em Cristo somos novas criaturas, irmãos, descendentes e somos herdeiros. Né? Somos considerados também como primogênitos também, certo? E aqui em Gálatas, capítulo 3, 17, fala que Jesus é descendente, né? E fala que em Cristo nós somos herdeiros e nós somos descendência nele. Né? Então, ele é o primogênito porque ele foi escolhido por Deus. Adão deveria ser, mas perdeu a sua primogenitura, né? Vamos para o próximo. Princípio. Jesus é chamado de princípio. João 1, 1 a 3 fala que ele é o verbo. E o verbo, no versículo 14, fala que o verbo se fez carne. Ali também diz que ele fez todas as coisas, né? Olha que interessante no versículo em João, capítulo 3, 1, né? João 1, versículo 3, diz lá, João 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se primogênito fosse alguém criado, né, primogênito da criação, se alguém criado, o texto estaria errado, porque João está afirmando que todas as coisas foram feitas por ele. Então, logo, ele não pode ter sido criado, né, porque tudo foi feito por ele, certo? Vamos para as próximas coisas aí. Ele também é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que foi ressuscitado? Primogênito dentre os mortos? Então ele foi o primeiro a ser ressuscitado? Cremos que não, porque a Bíblia nos mostra que o filho da viúva, né, ressuscitado por Elias, o filho da sunamita, ressuscitado por Eliseu, filho ou filha, né? Nessas expressões aí, não quero me ater a isso, mas foi uma pessoa ressuscitada. Um morto aqui que é jogado nos ossos de Eliseu, ele cai lá e ele é ressuscitado, né? O filho da viúva de Naim, que o próprio Cristo ressuscita, filho de Jairo, que Jesus também ressuscita, né? Ressuscita aí o filho de Jairo. Aqui também, e aqui Lázaro. Então, 6 pessoas foram ressuscitadas antes de Jesus. Então, como é que ele pode ser o primogênito de entre os irmãos? Como é que ele pode ser o primeiro ali ressuscitado? Não é assim. Não é em ordem cronológica a palavra primogênito, e sim em principal, em ser o principal, né? Em ser o mais importante dos que foram ressuscitados. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado, todas essas ressurreições aqui, que foram, entre aspas, aí, como cheque predatado, não aconteceria. Não aconteceria como aconteceu, né? Mas todos eles morreriam novamente na morte eterna e não teriam a salvação, né? Então, a ressurreição de Jesus faz dessas ressurreições aqui válidas no sentido de que eles podem ter a vida eterna, né? E viver eternamente depois da ressurreição gloriosa do último dia da história. Como a própria Marta, aqui, ou Maria, não me lembro bem, disse, né, na ressurreição do último dia, E o próprio Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida, né? Outros também que ressuscitaram aqui, só que foi depois de Jesus, aí sim ele poderia ser o primogênito desses aqui, né, no sentido de ser ressuscitado primeiro que eles. Mas não é esse o sentido, né, porque primogênito está como principal de entre os irmãos. Então, 9 ressurreições nós temos na Bíblia e 10 com a ressurreição de Jesus. Outra expressão, primazia. Primazia quer dizer primeiro lugar, preeminência.
Por quê? Porque ele é o Criador, né? Então ele tem preeminência sobre as coisas. E ele também é o Redentor. Então ele também tem preeminência, ele tem um primeiro lugar aí na cadeia, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Outra coisa também fala sobre encarnação e adoração. Em Hebreus 10:5 e Salmo 40, versículo 6, fala que um corpo foi preparado para Jesus, né? Então essa foi a encarnação do Filho de Deus. Jesus se fez carne. E quando ele se encarnou, né, e nasceu, aqui eu coloquei que os pastores o adoraram, e aqui também é mencionado os anjos adorando. Vamos para o próximo texto então, né? A próxima expressão, libertou pelo seu sangue, assim como no Egito, né? Aqui em Êxodo 13:2 fala que todo primogênito deveria ser consagrado a Deus. Em Lucas 2:23, Jesus como primogênito de Maria, né? O primeiro filho dela, aí sim, nesse sentido, ele é consagrado a Deus em Lucas 2, versículo 23. E isso é importante, porque como que começa essa questão da primogenitura? Começa quando nós lemos lá um outro texto ali sobre Faraó. Deus chamando Israel de primogênito, né? Então Deus lançou a 10ª praga sobre Faraó, porque ele não se convertia e não libertava o povo, né? Então ele foi castigado por isso. Continuou sendo mau e ele foi castigado. Então, dali em diante, Deus consagra o primogênito, porque a 10ª praga foi sobre os primogênitos. Então Deus, a partir dali, consagra o primogênito. Mas lembra que passou o sangue do cordeirinho nos umbrais da porta. Então ali era o sangue da redenção que tipificava o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, da mesma forma que ali iniciou-se a questão da primogenitura, uma primogenitura no âmbito espiritual, de principal, de qualidade, né? de primordial, de como sendo a primazia aquele povo e também Jesus, passa-se então Jesus sendo primogênito da criação, dentre os mortos, né? E olha só essa expressão aqui do livro O Desejar de Todas as Nações. Olha que interessante. Assim, a lei para a apresentação do primogênito se tornava particularmente significativa, ao mesmo tempo que era uma comemoração do maravilhoso libertamento dos filhos de Israel, prefigurava um livramento maior a ser operado pelo unigênito Filho de Deus. Como sangue espargido nos umbrais da porta havia salvo o primogênito de Israel, assim o sangue de Cristo tem poder de salvar o mundo, né? E nos tornar herdeiros segundo a promessa. Todos nós podemos ser novas criaturas em Jesus, podemos ser descendência de Jesus e podemos ser remidos por Jesus. Servos, irmãos, filhos, olha que privilégio que eu e você temos. Então é isso tudo que traz a questão da primogenitura. Que vocês possam ter se maravilhado com isso, né? Eu quero concluir dessa forma, ó. Não primogênito em ordem cronológica, como sendo primeiro criado e etc., que não é isso, não é de acordo com os arianos, como os arianos criam, ou como os testemunhos de Jeová criam, mas em ser o primeiro em importância, o principal. Ele é o principal. Jesus é o principal. Eu quero deixar um último texto com vocês, para que vocês meditem nesse texto. Ele está lá em Cântico dos Cânticos, 5, versículo 10. Diz assim, ó: o meu amado é cândido e... Não, deixa eu colocar em outra tradução aqui melhor para vocês. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Jesus é o melhor entre nós. Não se esqueçam disso. Ele é o mais distinguido entre 10.000. Que Deus abençoe a todos vocês, os guarde. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui todos os versículos para vocês, tá bom?
E outra coisa, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois isso me ajuda a continuar compartilhando essa mensagem de esperança. Um abraço, Deus os abençoe.